Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso. E hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre a introdução à filosofia. Lembrando sempre que o nosso componente ensino religioso, ele busca o quê? Despertar a democracia, certo? A humanização e também o raciocínio, a filosofia e o respeito ao cidadão. Então, qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós temos abstração e sacralização, a filosofia e a narrativa mítica. Estou destacando aqui 4 palavras: abstração, sacralização, filosofia e a questão da narrativa, a narrativa mítica. Então é isso aí, vamos conhecer um pouco sobre esses conceitos básicos da filosofia, esse início. Então vamos adiante. Trago para vocês agora uma pequena reflexão. Vejamos, como há na tela, nós temos o pensamento faz o homem. Por isso, o bom pensamento é a coisa mais importante da vida. Destaco para vocês a palavra pensamento. Então, com essa reflexão, vamos adentrar nesse mundo, um mundo filosófico, e vamos ver. Olhem só as palavras-chave da aula de hoje. Nós temos cosmologia, cosmogonia, abstração e sacralização. Vamos conhecer um pouco sobre essas 4 palavras e entendê-las dentro do contexto da filosofia. E vamos adiante. Trago para vocês, de início eu trago cosmologia. O que será cosmologia? Vamos ver aqui. A cosmologia, como está em destaque, é o estudo da origem e da composição do universo. Os filósofos pré-socráticos são considerados cosmólogos por buscarem a origem racional do universo. Gostaria de salientar que quando eu falo pré-socráticos, quer dizer o quê? Antes de Sócrates. E lembrem-se da aula passada, dos nossos encontros anteriores, que nós falamos que Sócrates é um divisor de águas dentro da filosofia. Lembrar o grego ateniense Sócrates. Então aqui eu tenho cosmologia e a origem e composição do universo. Também destaco a palavra racional. Vejam só, a origem racional e não a origem mítica. Vejam só, continuando, no passado, a cosmologia foi utilizada pelos pré-socráticos para descobrir a possível origem do cosmos, o universo, por meio de observações e especulações. Então, logo no início, nós entendemos que cosmologia, a origem e a composição do universo. E também destaco a palavra racional, esse raciocínio, a questão racional, cosmos, universo. E vamos adiante. Trago para vocês aqui uma representação do cosmos. Então, lembrar, cosmologia, cosmo, origem, composição do universo. Também lembrar a questão de que dos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, que refletiram sobre a composição e a origem do universo. Aqui na tela, trago agora a cosmogonia. Qual será a diferença entre a cosmologia e a cosmogonia? Vamos ver. Aqui nós temos, acompanhem comigo, na tela A, antes do século VI a.C., na Grécia. Lembrar que a Grécia é o berço da filosofia, como nós a entendemos. Então, aqui na Grécia, ainda não havia surgido os filósofos neste século VI a.C. E o que imperava era o pensamento mítico ou cosmogônico. Quando a gente fala de mítico, são as narrativas míticas, aquelas narrativas que elas não têm, como poderia falar assim, uma base filosófica, científica. E vamos adiante. Assim, a cosmogonia explicava o universo em termos de uma criação de alguma entidade divina. Desse modo, o sentido da existência humana também era pautado nos mitos de geração. Vamos lá, olhando para mim, nós temos cosmologia, nós vimos a origem e a composição do universo. A cosmogonia
tem uma relação com o mítico, as narrativas míticas. Vocês, estudantes, conhecem muito bem a questão dos mitos, os mitos gregos, por exemplo, que nós veremos um pouco sobre eles. Então, essa questão, cosmogonia, está atrelada a quê? A questão da origem mítica. E vamos adiante. Por exemplo, na tela nós temos aqui uma representação da cosmogonia de Geia, a Mãe Terra. Então, mais uma vez, lembrando, cosmogonia, uma relação com a narrativa mítica. E aí nós temos a Titã, Geia. Também temos aqui uma outra representação da cosmogonia. Nós temos aqui o quê? Zeus, o pai dos deuses. Então, é interessante, logo de início, vocês entenderem bem a diferença em cosmologia e a cosmogonia. Então, cosmogonia tem a ver com a narrativa mítica. E lembrar que a narrativa mítica, através dos mitos, os gregos procuravam explicar certas realidades que eles não entendiam. E vamos adiante. Outra palavra-chave da nossa aula é abstração. A gente sempre fala o pensamento abstrato. O que seria a abstração dentro do mundo da filosofia? Acompanhe na tela. Vamos ver. Na terminologia filosófica, a abstração é o processo de pensamento em que as ideias são distanciadas dos objetos. A abstração usa a estratégia de simplificação, em que detalhes concretos são deixados ambíguos, vagos ou indefinidos. Mas o que é isso? O pensamento abstrato, o pensamento racional, aquele que foge do que seria concreto, buscar este pensamento. Então, justamente essa abstração na filosofia. E aqui nós continuemos. Vamos ver, acompanhe. Não há uma única maneira de criar pensamentos. Neste sentido, há um pensamento indutivo, dedutivo, analítico ou criativo. Por outro lado, o termo abstrato vem do verbo abstrair, que significa tirar algo de alguma coisa ou de separar algo de algum elemento. Então, nesse sentido, a abstração, o pensamento abstrato, extrair do pensamento, o pensamento analítico. É por isso que eu gostaria de destacar bem, vejam só a questão da Grécia como berço da filosofia. Os gregos, certo, que se dedicaram a esse pensamento abstrato. E lembrar que na Grécia nós tínhamos tanto a relação mítica, as narrativas míticas, como também a questão de quê? A questão do pensamento, a questão do raciocínio, a questão da filosofia, do amor à sabedoria. Como nós aprendemos que filósofos eram aqueles que tinham amor ao conhecimento. E vamos adiante. Aqui eu trago uma representação da abstração, do pensamento abstrato. Aqui nós temos a mente, o pensamento, as abstrações, certo? Lembrar sempre essa separação do pensamento, aliás, das narrativas míticas, dos mitos, da razão. E é isso aí que a filosofia busca. E é isso aí também que o nosso componente ensino religioso busca para vocês, estudantes. Justamente essa questão do pensamento, certo? Esta questão. E vamos adiante. Na tela, ainda trago para vocês a questão da cosmologia e da cosmogonia. Lembrando sempre, olhem aí, vamos conhecer um pouco mais as diferenças. Acompanhem comigo. A principal diferença com a cosmologia é o fato do pensamento cosmogônico aceitar também as teorias religiosas e mitológicas, enquanto que a cosmologia se resume apenas ao que é baseado na lógica. E lógica lembra o pensamento, pensamento racional e a ciência. Então, cosmologia, cosmos, cosmogonia tem a ver com o quê? Com as narrativas míticas, certo? Quando falar as narrativas míticas, os mitos de várias tradições religiosas. No caso aqui estou citando os gregos. Então vejam, cosmologia, cosmogonia. Os nomes se parecem, porém são diferentes, distintos. E aqui trago para vocês uma outra palavra, sacralização. O que é tornar algo sacro? Acompanhe na tela.
fazer com que se torne sagrado. Ficar ou se tornar sagrado. É preciso sacralizar. Um exemplo, no caso, o matrimônio. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Sacralizou-se a fé. Então, sacralizar, tornar sagrado. Então, vejam só. Palavras como cosmologia, cosmogonia, abstração, e nós temos a sacralização. E lembrar sempre, como nós citamos, a cosmogonia tem a ver com a narrativa mítica, que há um viés religioso. E aqui eu tenho essa outra definição, cosmogonia, cosmologia. Lembrando sempre a distinção, lembrando que não são as mesmas coisas. E aqui trago mais exemplificações. Vamos ver? As cosmogonias são, de certa forma, narrativas sobre a origem do mundo. Em geral, elas estão presentes nos mitos, isto quando não são a sua essência. Que tal você, estudante, pesquisar um pouco sobre as origens, as lendas, as narrativas, aliás, míticas de vários povos, para entender como determinada cultura, determinado povo, certo, tem as suas narrativas míticas que mostram, que revelam, certo? Tentam, aliás, explicar a origem do mundo. E aqui trago para vocês uma representação de alguns deuses, no caso do Olimpo grego. Aqui nós temos Poseidon, Hades e Hera. Lembrar assim, olha aí a cosmogonia, olha aí essa relação com a narrativa mítica, diferente da cosmologia, o cosmos, a lógica e a razão. E aqui trago para vocês um pouco mais sobre as cosmologias. Vamos ver. As cosmologias já estão mais para o campo do pensamento filosófico do que para o campo mítico. Então, lembrar, quando eu falar de cosmologia, o pensamento filosófico, certo? A questão da razão. E vamos adiante. E aqui eu trago, mais uma vez, uma síntese. As cosmologias são teorias a respeito da natureza do mundo. E as cosmogonias são a origem, certo? E essas origens, muitas vezes, claro, recheadas de quê? De narrativas míticas. E aqui, tanto falar em mito, mas o que será um mito? Vamos entender um pouco o que é um mito. Prestem bem atenção. Como na tela, nós vemos, portanto, que o mito narra a origem das coisas, por meio de lutas, alianças e relações sexuais entre homens e deuses que governam o mundo. Então, mito, como nós observamos, é uma narrativa. Então, é uma pergunta. Então, mito é uma narrativa. Mito é uma tentativa de explicar algo. Aqui eu tenho, mais uma vez, quando a gente falar de cosmologia, certo? Mas a cosmologia nasce de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com eles. A filosofia continua ou rompe com isso. Aí, olhando para mim, nós temos justamente essa questão desse rompimento. É por isso, mais uma vez, que destacamos que na Grécia tanto havia as narrativas míticas, quanto também começa a surgir o pensamento racional, essa busca, esse amor ao conhecimento. Então, é importante conhecer. E aqui eu trago para vocês algumas contradições. Os estudiosos chegaram à conclusão de que as contradições e limitações dos mitos para explicar a realidade natural e humana levaram a filosofia a retomá-los, porém reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa explicação inteiramente nova e diferente. Isso quer dizer o seguinte: a filosofia questionou, observou as narrativas míticas que quase sempre elas não tinham fundamento lógico, racional. Então a filosofia está aí para trazer o que? A razão, observar. Então justamente há essa separação com a narrativa mítica, certo? Que a filosofia vai florescer. E aqui nós temos filosofia, a convivência entre o mito e a filosofia. Lembrando mais uma vez, como eu falei, Grécia, esse rompimento entre a narrativa mítica e o surgimento do racional. Acompanhe comigo. O pensamento filosófico desenvolveu-se
em uma forma de conhecimento que se diferencia da mitologia. Se o mito era uma narrativa fictícia, uma história imaginada para explicar o mundo, a filosofia, atenção, pretendia ser um pensamento não fantasioso, baseado no raciocínio, no exame consciente das coisas, buscando uma explicação racional e não sobrenatural, olhando para mim, certo? Então eu acho que esse final está bem expressivo. Mais uma vez, escutem só, buscando uma explicação racional e não sobrenatural. Quando nós falamos de cosmogonia, nós temos o que? O sobrenatural, a narrativa mítica. Então, a filosofia vai buscar justamente o que? O conhecimento, a observação do fato, e não meramente a questão fictícia. E lembrar que o mito eram justamente as narrativas que buscavam explicar algo, certo? A origem do mundo, etc., através de uma narrativa. Agora, claro que eram narrativas fictícias. É por isso que nós trouxe para vocês o exemplo dos deuses gregos. Acompanhem esse exemplo. Vejam só. Aliás, essa imagem nós temos emoção e razão. Vejam só, acompanhem. Eu gostaria que vocês refletissem sobre essa questão. A razão do viés da cosmologia, certo? Viés da filosofia, e a emoção, as narrativas míticas, certo? Da cosmogonia. Então, razão e emoção é para refletir essa imagem, buscar sempre o raciocínio, buscar a reflexão. E aqui trago para vocês, mais uma vez, um pequeno momento para lembrar o que é mito. O mito é uma narrativa permeada de sacralidade. Olha aí a palavra, olha aí a sacralidade. E segredo que responde aos temores do homem quando explica fenômenos naturais, o mundo da natureza hostil, do sentido e o desconhecido. Então, observem só. Olhando para mim, nós temos mito, a questão da sacralidade, as narrativas gregas, não só as narrativas gregas. É importante lembrar que quando a gente fala de mito, nós estamos falando também de quê? Não só da narrativa mítica, e sim também a questão da sacralidade, porque o mito tenta explicar uma realidade através da ficção. Então é importante isso. E a filosofia vai buscar justamente a questão da razão, do raciocínio. E na tela trago para vocês a questão, a importância. Olhem só, a importância dos mitos eram a narrativa mítica e as reflexões filosóficas, a consciência mítica, a presença dos mitos em nosso cotidiano, o mito e a gênese dos fenômenos sobrenaturais. Então, os mitos na Grécia Antiga buscavam explicar as realidades do mundo, a realidade que o homem não conhecia na sua essência. E ele criava as narrativas ficcionais para tentar explicar. Narrativas míticas, nós temos aí, são construções fantasiosas, tradições oralizadas pelo povo. Havia a questão do medo, né? As pessoas tinham medo, a angústia, a insegurança. Tentavam explicar a gênese, a origem da humanidade, e é uma história sagrada. Daí vem aquela palavra-chave, mais uma vez, da sacralização, tornar sagrada, no caso, a narrativa mítica. E aqui eu tenho as narrativas míticas procuravam explicar o quê? A questão do homem, a sua origem, buscavam a sensibilidade, e nós temos, mais uma vez, o peso, a questão do mito, a narrativa mítica. E aqui eu trago ainda sobre as origens, certo? Essa questão que o mito buscava, essa cosmogonia, e lembrar sempre totalmente diferente da cosmologia. Então, aqui na tela ainda trago, é uma narrativa alegórica, é a pretensão de ensinar a verdade, o mito, só que uma verdade através de uma narrativa ficcional, e explicar a realidade do desconhecido do homem. Olhando para mim, agora vamos ver aqui, lembrando sempre essa questão que nós temos, a questão da razão, a questão desta busca racional. E lembrar sempre que nós temos a mitologia grega, haverá o quê? Os deuses, a busca da explicação. Vocês podem questionar,
Mas por que vocês falando sobre a questão da Grécia? A Grécia, lembrar esse divisor de águas e lembrar da figura que nós estudamos, a questão de Sócrates, que ele irá voltar a este assunto, esse grande divisor de águas dentro da filosofia. Lembrar que o pensamento de Sócrates foi tão importante que ele dividiu a filosofia, ou seja, é um pensamento antes de Sócrates e após Sócrates. E lembrar essa questão, os pré-socráticos, antes de Sócrates. E é importante sempre entender. E outra questão é conhecer as tradições, conhecer a questão da racionalização. Vamos fazer uma síntese da aula de hoje. Hoje nós tentamos falar um pouco, debater, questionar sobre o que? A cosmologia e a cosmogonia. Lembrar o que? Da questão do mito, lembrar sempre das narrativas míticas que havia na Grécia e lembrar que a cosmologia vai trabalhar o que? A questão da lógica e da razão, buscando sempre a questão do conhecimento. E também nós temos que as narrativas míticas eram recheadas de que? Da sacralização. Eram narrativas que buscavam explicar determinada questão, apesar de serem o quê? Ficcionais. Então é isso aí. Por hoje é só. E eu mando aqui um abraço para Ellen, aqui do som, e para nosso amigo Danley, aqui, o professor aqui de Libras, e a todos vocês, estudantes. E lembrar sempre de que a cosmologia, cosmogonia, lembrar da narrativa mítica, lembrar que filosofia é o amor à sagrada sabedoria, ao conhecimento. Os filósofos eram aqueles que se dedicavam, tinham amor ao conhecimento. Então peço a vocês, estudantes, para que pesquisarem um pouco mais sobre essa questão, certo, da filosofia, o início dela, a origem, o papel de Sócrates, as narrativas gregas, etc. Então, um forte abraço, fique conosco.